Hoje vamos descobrir como viveu e ainda vive Leonardo, o rei do sertanejo universitário, o homem que construiu uma das maiores fortunas da música brasileira, com uma voz que atravessou décadas e uma ambição que não cabia dentro de nenhum palco. Vamos contar a história do menino pobre de Goiás, que virou um dos artistas mais ricos do país, que acumulou fazendas, aviões particulares, frotas de carros de luxo e uma fortuna que pouquíssimos artistas brasileiros chegaram perto de alcançar. Ao final desse roteiro, você vai entender por que Leonardo não é apenas um cantor. É uma instituição da música brasileira. Emival Eterno Costa nasceu no dia 29 de julho de 1963, em Jussara, uma cidade pequena no interior de Goiás, bem no coração do Cerrado brasileiro. Era o nono filho de um casal simples, seu Dão e Dona Jacinta, que criavam os filhos com o trabalho da roça e muita fé. A casa era de chão batido, a comida era feita no fogão a lenha, e as calças que os meninos usavam na segunda-feira eram as mesmas que iam para a escola na sexta. Não havia espaço para luxo. O que havia era família, muita família, e música. Desde criança, Emival cresceu ouvindo música sertaneja no rádio, nas festas dos vizinhos, nas missas da cidade. A voz grossa e marcante apareceu cedo. Ele cantava no quintal, nas reuniões de família, nas festas juninas da escola. Todo mundo dizia que aquele menino tinha um dom. Mas dom no interior de Goiás nos anos 70 não pagava conta. O pai queria que os filhos trabalhassem, e trabalhar significava campo, gado, roça. Não havia muito espaço para sonhos de palco em Jussara. Foi quando tudo mudou que o irmão mais velho, Leandro, entrou em cena. Leandro tinha o mesmo sonho. Os dois irmãos, com vozes completamente diferentes, uma mais aguda e outra mais grave e rouca, descobriram que juntos formavam algo especial. Começaram a cantar nas festas da região, nas quermesses, nos bailes. A dupla foi ganhando nome no interior de Goiás e os convites foram aumentando. Em 1979, quando Emival tinha apenas 16 anos, os dois decidiram tentar a sorte em São Paulo. Chegaram na capital paulista praticamente sem dinheiro, dormindo em pensão barata, comendo o mínimo. Bateram em portas de gravadoras, de produtores, de rádios. A maioria nem abriu a porta direito, mas eles não desistiram. Em 1983, depois de anos tentando, assinaram um contrato com a HS Records e lançaram o primeiro disco. As vendas foram modestas. O segundo disco, o terceiro, foram chegando com resultados ainda limitados. Mas Leandro e Leonardo nunca pararam. Tocavam em qualquer lugar que chamasse, faziam shows em festas de peão, em bailes de interior, em eventos de médio porte pelo interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Cada show era uma oportunidade de conquistar mais um fã. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1990, tudo virou. A dupla lançou Pense em Mim, uma música que explodiu nas rádios de todo o Brasil ao mesmo tempo. Era uma canção de amor e dor, de saudade e abandono, que tocava nas camadas mais profundas da emoção humana. O Brasil inteiro cantou junto. De repente, Leandro e Leonardo estavam em todo lugar. Na rádio, na televisão, nas paradas de sucesso, nas festas juninas, nos carros, nas padarias, nos bares. Era impossível andar pelas ruas de qualquer cidade brasileira sem ouvir aquela música tocando em algum lugar. O que veio depois foi uma avalanche. Falando sério. Entre tapas e beijos. Pense em Mim, Tudo o que você quiser. Um hit atrás do outro. Cada disco vendia mais de 500 mil cópias, alguns ultrapassando a marca de 1 milhão de unidades vendidas no Brasil. Naquele começo dos anos 90, não havia artista no país vendendo mais discos que Leandro e Leonardo. Eles dominavam tudo. E com as vendas milionárias vieram os cachês milionários. Durante os anos de ouro da dupla, entre 1990 e 1998, Leonardo recebia entre 150 mil e 400 mil reais por show, dependendo do porte do evento. A dupla fazia mais de 200 apresentações por ano. Só em cachê de shows, os dois faturavam entre 30 e 80 milhões de reais anuais. Quando soma as regalias de discos, que no auge chegavam a R$ 8 por unidade vendida, e considerar que vendiam mais de 1 milhão de discos por álbum, os números chegam a um patamar que pouquíssimos artistas brasileiros já alcançaram. Leonardo gerenciava bem esse dinheiro. Não gastava tudo com festas e frivolidades. Investia. E o primeiro grande investimento foi em terra, porque menino de Goiás sabe que terra nunca mente.
A primeira fazenda de Leonardo foi comprada em 1991, no auge do sucesso da dupla, no município de Jussara, sua terra natal. Era uma propriedade de 200 hectares com casa principal de 3 quartos, curral para gado, pasto bem formado e um riacho que cortava a propriedade de ponta a ponta. Custou 500 mil cruzeiros da época. Mas aquela foi só a primeira. Leonardo descobriu que amava ser fazendeiro tanto quanto amava cantar. O cheiro de terra molhada, o barulho do gado pela manhã, a rotina do campo, tudo aquilo o remetia às origens e ao mesmo tempo o fazia sentir poderoso de uma forma diferente da que o palco proporcionava. Com o dinheiro continuando a entrar em volumes cada vez maiores, os investimentos em terras cresceram. Comprou uma segunda propriedade em Goiás, dessa vez maior, com 800 hectares, onde começou a criar gado Nelore de alta genética. O Nelore fino não é criação de subsistência, é negócio sério, com animais que valem dezenas de milhares de reais cada um, com reprodutores campeões que chegam a valer centenas de milhares. Leonardo mergulhou nesse mundo com a mesma determinação com que havia mergulhado na música. Estudou, contratou zootecnistas, veterinários especializados, gestores de propriedade rural. A fazenda que se tornaria o símbolo do seu sucesso e que o Brasil inteiro conhece é a Fazenda do Leonardo, em Jussara, Goiás, que ao longo dos anos foi sendo ampliada até alcançar mais de 1.200 hectares. A propriedade impressiona qualquer um que entre pelo portão. A casa principal é uma mansão rural com mais de 800 metros quadrados de construção, piscina olímpica aquecida, quarto de hóspedes que acomodam mais de 20 pessoas, área gourmet com churrasqueira de alvenaria do tamanho de um restaurante, adega climatizada com vinhos importados, sala de troféus com os discos de ouro e platina e todos os prêmios da carreira, estábulos para cavalos quarto de milha, quadra de tênis, heliponto privativo e uma vista para o Cerrado Goiano que não tem preço. O rebanho de gado Nelore, da fazenda, passou a ser referência nacional. Leonardo investiu em reproduções de elite, em inseminação artificial de alta tecnologia, e seus animais começaram a ganhar prêmios nas maiores exposições agropecuárias do Brasil. Na Expogenética e na Expozebu, o nome de Leonardo passou a aparecer entre os grandes criadores do país. Hoje, a fazenda é um negócio que funciona de forma independente, com mais de 30 funcionários fixos, e que gera renda expressiva desvinculada da música. Mas fazenda não era o único símbolo de poder na vida de Leonardo. O artista descobriu cedo que aviões particulares não eram luxo, eram necessidade. E foi com essa justificativa, que tem uma dose grande de verdade para quem faz 200 shows por ano, em cidades espalhadas por todo o território nacional, que Leonardo entrou para o mundo da aviação executiva. O primeiro avião próprio foi comprado no final dos anos 90, um King Air biturbohélice com capacidade para 8 passageiros. Custou na época entre 3 e 4 milhões de reais. Para Leonardo, o cálculo era simples. Com o que ele ganhava por show, um único show pagava o avião. E a economia de tempo e energia era imensurável. Voar comercial para um artista do porte de Leonardo nos anos 90 e 2000 era tortura. Filas, aeroportos lotados, atrasos, conexões, fãs querendo foto em todo lugar. Com um avião particular, Leonardo chegava no horário que queria, dormia durante o voo se precisasse, levava sua equipe junto, partia direto do aeroporto mais próximo da fazenda sem precisar passar por Congonhas ou Guarulhos. Era liberdade absoluta. Com o tempo, trocou o King Air por aeronaves maiores e mais sofisticadas. Chegou a operar um jato executivo Cessna Citation, com alcance de mais de 3.000 quilômetros e velocidade de cruzeiro de 750 quilômetros por hora, capaz de levá-lo de Goiás ao Rio de Janeiro em menos de 1 hora. O custo de operação anual desse tipo de avião, contando combustível, manutenção, hangaragem e tripulação, fica entre 2 e 4 milhões de reais por ano. Para Leonardo, era um custo operacional do negócio, não um capricho. A frota de carros de Leonardo sempre foi motivo de admiração e inveja em igual medida. Em Goiás, onde ele é tratado como rei, as histórias sobre os carros que ele já teve são passadas de geração em geração. Na virada do século, desfilou por Jussara em uma Silverado importada dos Estados Unidos, quando esse modelo mal era visto no Brasil. Tinha um Mercedes-Benz S500 preto com interior em couro bege, que usava para entrevistas e eventos formais em São Paulo. Comprou uma caminhonete F450, customizada especialmente para trabalho na fazenda, com suspensão elevada, aros de 22 polegadas e couro em todo o interior, que custou na época mais de 400 mil reais.
Mas a peça mais falada da coleção foi uma Ferrari vermelha, que apareceu em uma festa de aniversário privada em Goiânia, em meados dos anos 2000. Os convidados ainda hoje descrevem a cena. Leonardo chegou ao local da festa ao volante da Ferrari, desceu com um chapéu de couro na cabeça, a camisa xadrez, o cinto com a fivela enorme, e soltou um sorriso largo que dizia tudo. Era o menino pobre de Jussara num carro de quase R$1 milhão. Era possível. Ele tinha chegado lá. A vida pessoal de Leonardo sempre foi intensa e muito comentada na imprensa. Casou-se 3 vezes, teve filhos em diferentes relacionamentos, incluindo o mais famoso deles, João Guilherme Ávila, fruto do relacionamento com Poliana Ávila, que se tornou ator e influenciador digital com milhões de seguidores. O filho Mateus herdou o talento musical do pai e hoje tem uma carreira sólida como cantor. Leonardo sempre falou abertamente que família e filhos são sua maior riqueza, frase que, vinda de um homem com o patrimônio que ele acumulou, ganha um peso especial. O ano de 1998 foi o mais difícil da vida de Leonardo. Leandro, seu irmão, seu sócio, seu companheiro de vida inteira, morreu em 23 de junho de 1998, após uma batalha contra um câncer nos testículos que se espalhou rapidamente. Leandro tinha apenas 36 anos. O Brasil inteiro parou. Velório público em São Paulo, com dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Leonardo perdeu o irmão, o parceiro musical e a metade da dupla que havia feito da sua vida o que ela era. O luto foi devastador. Muita gente acreditou que Leonardo não conseguiria continuar, que sem Leandro a música acabaria. Estavam errados. Depois de um período de reclusão e dor, Leonardo voltou com tudo como artista solo. E a carreira solo provou ser ainda mais lucrativa em alguns aspectos, porque agora ele não precisava dividir os resultados. Em 1999, lançou seu primeiro álbum solo, e o disco vendeu centenas de milhares de cópias. No começo dos anos 2000, consolidou-se como um dos maiores artistas solo do sertanejo, com cachês que ultrapassavam os da época da dupla. O Leonardo que voltou aos palcos era diferente, mais maduro, mais experimental, disposto a misturar o sertanejo tradicional com elementos mais modernos. Era o começo do que o Brasil chamaria de sertanejo universitário, um estilo mais festivo, mais dançante, que viria a dominar todas as festas e baladas do país. Leonardo não inventou o estilo, mas foi um dos primeiros grandes do sertanejo a abraçá-lo, e com isso garantiu sua relevância nas gerações seguintes. Nos anos 2000 e 2010, o cachê de Leonardo por show passou a girar entre 500 mil e R$1,2 milhão, dependendo do porte do evento. Em festas juninas das grandes capitais e no São João de Caruaru, que é considerado o maior do mundo, o valor chegava ainda mais alto, fazendo entre 150 e 200 shows por ano nesse patamar. Os ganhos anuais ultrapassavam facilmente a casa dos 150 a 200 milhões de reais em anos de pico. Com essa renda, as fazendas continuaram crescendo. Hoje, acredita-se que Leonardo seja proprietário de mais de 5 propriedades rurais espalhadas por Goiás e Mato Grosso, totalizando mais de 5.000 hectares em terra. Só o valor da terra, sem considerar o gado, as benfeitorias, as instalações e o maquinário, representa um patrimônio que supera facilmente os R$200 milhões nas avaliações mais conservadoras. O rebanho de Nelore já chegou a mais de 10 mil cabeças de gado, com animais avaliados individualmente em valores que variam de 15 mil a R$500 mil por cabeça para os reprodutores de elite. O estilo de vida de Leonardo dentro das fazendas é, ao mesmo tempo, simples e extravagante. Simples porque ele acorda cedo, bota a bota de couro, o chapéu e vai ver o gado pessoalmente com os funcionários. Extravagante porque o café da manhã é servido com queijo artesanal de produção própria, com embutidos especiais, com frutas do pomar da fazenda, numa varanda que se estende por 20 metros com vista para o pasto, onde pastam animais que valem coletivamente mais que o PIB de alguns municípios brasileiros. A coleção de cavalos quarto de milha de Leonardo é outro capítulo à parte. Os cavalos quarto de milha são criados para corridas de velocidade em linha reta, e os melhores espécimes dessa raça no Brasil valem fortunas. Leonardo não só cria, como compete. Seus cavalos já participaram das maiores competições de quarto de milha do país, e o nome da sua Haras é reconhecido no meio. Um reprodutor campeão da Haras de Leonardo chegou a ser avaliado em mais de R$2 milhões. A Haras tem mais de 50 animais em diferentes categorias de competição e criação.
Leonardo também é homem de jogar. Não no sentido de apostas aleatórias, mas no sentido de apostas calculadas. Investiu em participações em empresas do agronegócio, em propriedades comerciais, em empreendimentos imobiliários em Goiânia e Goiás. Sempre buscou diversificar o patrimônio, não depender apenas da música para manter o estilo de vida que construiu. É um pensamento empresarial sofisticado que poucos artistas brasileiros tiveram ao longo da carreira. O total estimado do patrimônio de Leonardo, considerando fazendas, gado, aeronaves, imóveis, participações empresariais e direitos musicais, é avaliado por especialistas do mercado de entretenimento entre 600 milhões e 1 bilhão de reais. É uma das maiores fortunas já acumuladas por um músico brasileiro da história. Ele construiu esse patrimônio em pouco mais de 35 anos de carreira, saindo de uma casa de chão batido em Jussara, Goiás, sem nada além de uma voz rouca e uma determinação de aço. Hoje, Leonardo ainda canta. Com mais de 60 anos, continua fazendo shows, lotando arenas, aparecendo nos grandes festivais do país. A voz está diferente, mais encorpada pelo tempo, mas continua sendo reconhecida no primeiro segundo em qualquer rádio do Brasil. Divide o palco em alguns shows com seus filhos, em especial com Mateus, numa passagem de bastão que o emocionou publicamente em diversas ocasiões. Vive entre Goiás e São Paulo, entre a fazenda e os eventos, entre o campo e o palco, exatamente como sempre sonhou viver. A história de Leonardo é a prova mais cabal de que o sertanejo brasileiro não é apenas um gênero musical, é uma economia, é uma cultura, é uma visão de mundo. É a prova de que talento sem trabalho não chega a lugar nenhum, mas talento com trabalho, disciplina, inteligência e a coragem de apostar sempre no próximo degrau pode levar um menino de Jussara ao topo do Brasil. Emival Eterno Costa saiu de um interior do Cerrado sem nada e construiu um dos maiores impérios do entretenimento brasileiro. Leonardo não é apenas o rei do sertanejo. É o maior exemplo de que no Brasil, com a voz certa e o sonho certo, qualquer destino é possível.